O pensamento sem direção leva a algum lugar? Há algum tempo eu ouço alguns comentários sobre filosofia e percebo também algumas posturas de algumas pessoas próximas ou da grande mídia que me fizeram pensar um pouquinho sobre como funciona o entendimento sobre pensamentos e elaboração de ideias. Já ouvi no meio de amigos e familiares comentários do tipo: filosofia não tem certo e errado, ficar só nas teorias não adianta nada, ou até um pensamento que até entendo os motivos, mas de que a filosofia sempre leva a discussão para um lugar de racionalização extrema, onde tudo é lógico, tudo precisa de um motivo, que automaticamente vai colocar as emoções em segundo plano. Olha, não estou dizendo que essas questões não são debatíveis ou que estão totalmente erradas, nem estou aqui para fazer uma defesa da filosofia, ela não precisa de defesa nenhuma, mas eu quero falar um pouquinho de epistemologia, beirar ali, uma beiradinha mesmo de epistemologia, a área que lida com aprendizado, limite de conhecimento, processos cognitivos. É sempre divertido discutir esses assuntos de aprendizado, de como a gente elabora um pensamento. O que eu quero pontuar aqui é sobre como, geralmente, a ideia de filosofar é se transportar para um mundo das ideias, um lugar de abstração, onde para refletir é só pensar de um jeito mais leve, mais gostosinho por alguns minutos, sobre assuntos que a gente não tem muito tempo para pensar no dia a dia, antes que precisemos voltar para o mundo real, para o mundo prático, onde a vida acontece de fato. É quase como um escape em conversa com amigos, então aquele momentinho de pensar em coisas que talvez não tenham tanta relevância, né? O filosofar acaba sendo esse lugar de não tanta relevância. Inclusive, já vi o termo sendo usado de forma pejorativa, quando alguém começa a ir muito longe nas ideias, então alguma pessoa diz: nossa, agora filosofou demais, hein? E aí então a conversa provavelmente vai parar por ali, vão mudar de assunto, porque quando a coisa fica muito aprofundada, ela acaba a entrar no que a gente denota de conversa, papo-cabeça, sabe? Papo-cabeça, e isso parece ser meio chato, parece aquela conversa de gente chata, e dependendo do assunto pode até deixar as pessoas desconfortáveis. E é nesse ponto que eu percebo que existe uma falha de percepção sobre o que é construir um pensamento, sobre o que é ter uma ideia, sobre o que é filosofar ou estudar filosofia. Eu acredito que falta o entendimento de que o pensamento precisa de um direcionamento. O que as pessoas muitas vezes entendem como uma extrema racionalização, na realidade é apenas o fato de que, em filosofia, os conceitos, os temas, objetos pensados não estão simplesmente jogados, não estão largados, não são elaborados de qualquer jeito. Existe um direcionamento. Existem vários direcionamentos, na realidade, vários métodos de como se pensar, vários meios de analisar alguma ideia. E, de novo, isso não significa que não exista subjetividade nesses métodos. Áreas de estudo um pouco mais subjetivas, como metafísica ou estética, ou conceitos mais abstratos, como o amor, a vida, a justiça, em filosofia, precisam de um pensamento direcionado, para que cada vez mais a ideia sobre seus temas seja lapidado a um entendimento mais claro dentro de um contexto específico. Claro que o contexto vai mudar muita coisa, mas você vai criando um novo entendimento, um entendimento mais profundo sobre os temas. A título de exemplo, vamos pegar ética. O tema ética não é um tema tão simples, mas não é justo dizer que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Que a teoria é um ideal de uma ética que não existe, seja ela qual for. No final, isso tem mais a dizer de como as pessoas agem no dia a dia do que sobre a discussão e o pensamento ético em si. Entende? Se você quer discutir e pensar e viver uma ética, você precisa de um direcionamento. Algum valor, alguma crença, alguma ideologia, talvez, algo que te direcione, algum guia. Não importa qual. As decisões que você toma na vida não são aleatórias. Seja em ética, seja nos afetos, seja na vida pessoal ou profissional. Ninguém aqui é o Coringa do Batman, um trator caótico, sem rumo ou freio. E apesar disso, apesar desse personagem ser esse estereótipo do caos, ele ainda, narrativamente, tem um direcionamento para que as coisas aconteçam. Então, se em tudo que fazemos existe algum direcionamento mental anterior que nos leva a uma decisão posterior, por que nos afastamos da reflexão? Por que essas reflexões são vistas como não importantes?
sem resposta certa ou errada, apenas uma pasteurização fria da vida. Então decidimos viver no piloto automático, sem pensar muito, deixando o aleatório prevalecer de forma imaginativa. Eu quero aqui separar alguns casos. O primeiro é o do desinteresse. A verdade é que ninguém precisa gostar de refletir, ou gostar de filosofia, ou gostar de ficar pensando em decisões da vida. Apesar da gente fazer isso o tempo todo, e a gente não ter controle da mente, e quando isso nos domina, isso pode levar até a algum tipo de ansiedade de pensamento, ainda assim, muitas pessoas simplesmente não têm interesse sobre esses temas reflexivos. Podem entender que é perda de tempo, que preferem viver de forma normal, casual. Não é um problema. Esse tipo de pensamento não é um problema. Na realidade, grande parte das pessoas já vivem problemas demais no seu dia a dia e nem tem o privilégio de um tempo livre para pensar, para ficar refletindo sobre coisas que realmente não são práticas para elas. O segundo caso é o do incômodo. Reflexões direcionadas, em algum momento, vão esbarrar em conflitos de crenças e constrangimentos do ego. É mais fácil dizer que o pensamento filosófico não tem certo nem errado e continuar acreditando em qualquer coisa que venha à mente sem qualquer tipo de embasamento do que lidar com argumentações contrárias às suas próprias posições. Esse talvez possa se tornar um problema quando o bloqueio dessa mudança mental é tão grande que a pessoa evita qualquer novo meio de pensar ou novas ideias, tentando sempre se manter naquela bolha que já conhece, de forma bem delimitada. Eu ainda vou preparar um episódio sobre isso, sobre a filosofia da burrice. Não a burrice ofensiva, mas a burrice do ser empacado. E o terceiro caso, que é muito comum no corporativismo ou no mundo coach, é o do intelecto retórico. Eu aposto que você já se deparou com pessoas que usam o depende retórico. Aquele posicionamento aberto, que não importa a situação ou questionamento, a resposta será um grande depende. Dito com uma expressão facial pensativa, um meio sorriso no canto da boca, como se essa jogada de manter o assunto pendente lhe desse algum tipo de título de mente aberta, aquele que enxerga todas as perspectivas, o intelectual. Gente, longe de mim aqui dizer que o depende não é necessário na filosofia, ou ainda mais na ciência. O questionamento crítico que precisa questionar diversos pontos de vista é ponto de partida da elaboração de novos pensamentos ou estudos. Mas, quando seu uso é retórico, fica perceptível a falta de posicionamento apenas pela aparência dessa imagem culta que sempre quer parecer que consegue trilhar todos os caminhos do saber, mas nunca com algum direcionamento ou opinião própria. É quase que uma cortina para se manter um indivíduo misterioso. E esse mistério leva a uma imagem de uma pessoa inteligente. Como um outro exemplo de pergunta que pode ser muito aberta, é claro que a famosa "o que é o amor?" depende. Depende de muita coisa. Depende do contexto, depende das experiências, depende do momento histórico, depende do conjunto de afetos, de muitas variáveis. Mas, quando você pergunta para alguma pessoa o que é o amor, não existe resposta mais imatura filosoficamente do que depende. Qual o seu posicionamento sobre amor? Como você o entende? Já leu algo sobre? Diria que já amou? Qual sua linha de pensamento sobre como se chega a amar? Conhece alguém que ama? Qual direcionamento vamos tomar para discutirmos esse assunto? Você não precisa ter as respostas. A filosofia não é sobre dar respostas, mas é necessário que haja um direcionamento na discussão, um direcionamento no pensamento. Elaborar novas ideias que podem sim estar certas ou erradas em determinadas perspectivas, mas que possuem um caminho com algum fim, mesmo que esse fim a gente não enxergue. E é apenas através de um direcionamento que é possível entender os seus próprios posicionamentos. E eu sei que a exposição de um posicionamento é um assunto delicado e muita gente evita, ainda mais nos dias de hoje. Mas eu não diria que a resposta seja ficar em cima do muro. É claro que isso é só uma opinião minha, cada pessoa vai entender melhor o seu momento para se expor com as opiniões. Então, da próxima vez que você estiver no bar com seus amigos, ou no almoço de domingo ou com familiares, você tem um desafio. Não aceite o depende retórico com facilidade. Direcione o pensamento. Eu sou o Vinícius Canhoto, obrigado por acompanhar mais um Deixa Eu Pensar.
Agora nós vamos para o texto. Eu gostaria já de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like, e caso queiram ler o texto, ele está disponível no site deixaeupensar.com.br, intitulado de Encaixando Ideias. Vamos ao texto. Você tem em mãos um objeto. Ele é plano, pequeno, de formato irregular, mas que possui 4 extremidades. Em cada uma dessas extremidades existe ou uma protuberância arredondada ou uma reentrância em forma de curva. A sua parte plana é lisa e preenchida com cores quaisquer, que não te dizem nada nesse primeiro momento. Você não sabe muito bem o que fazer com esse objeto. Na mesa à sua frente há 99 objetos parecidos. Parecidos, mas não iguais. Tamanhos sutilmente imprecisos, protuberâncias e reentrâncias minimamente diferentes, outras cores. Estão todos jogados, espalhados. Você não sabe nem por onde começar. Mas também sabe que é possível organizar essa bagunça esquisita e sem sentido. Então, estrategicamente, você pensa em algumas abordagens. E se primeiro eu separar em grupos de cores iguais ou aproximadas? Parece que alguns objetos têm uma ou duas de suas extremidades lisas, o que parece significar algo. Devo separá-las do resto? Se eu me preocupar agora com tamanho levemente diferente, isso vai ajudar ou atrapalhar? Você precisa começar. Então dá início ao primeiro passo da organização. Analisa, separa, reanalisa, erra, ajusta e termina. O que antes era um grande caos de objetos derramados sem ordenação, agora são diversos pequenos montinhos que já de relance entregam algum tipo de categorização. Além disso, você tem um outro recurso auxiliar. Existe uma ilustração colorida que parece servir como guia. Ela é uma versão menor do que aquela organização deveria resultar após seu esforço nessa batalha, e você pode consultá-la quando quiser. Ufa, que bom! Pronto! Com o mise en place em ordem, é hora de começar a cozinhar. Mas não é tão simples. Não basta colocar um objeto do lado do outro que tudo se resolve. Não. As protuberâncias e as reentrâncias têm padrões específicos que se conectam unicamente com seu par ideal. Existe um direcionamento implícito na confusão de irregularidades. Afinal, se todas as extremidades desses objetos fossem lisas, permitindo pareamento livre entre eles, sem qualquer tipo de critério, qual resultado apareceria no final? Com certeza não aquele da ilustração guia, e provavelmente algo totalmente inexplicável, sem nexo. Com essa nota mental, você heroicamente inicia o segundo passo. Você decidiu que é mais importante definir limites. Então você se joga no agrupamento de objetos com algumas extremidades lisas, as entendendo como bordas, fins, que não se conectam com nada, ficam para fora. Depois de alguns momentos, você tem à sua frente algo como um perímetro. Não foi fácil. Mas a luta pelo posicionamento lógico dos objetos dentro do perímetro é ainda mais difícil e exige ainda mais concentração, análise e algumas vezes tentativa e erro. Aos poucos, os objetos vão se encaixando e pequenos setores de uma grande figura começam a aparecer. Isso te motiva a continuar. Depois de algumas horas, período onde já sentiu orgulho, frustração, alegria, raiva, já xingou e também alegou que faltavam objetos, o que impossibilitaria continuar, você finalmente segura em suas mãos a última peça, aquela que vai encerrar o árduo trabalho. Você a encaixa com um suspiro. O último buraco da grande figura é selado. Foram necessárias 100 peças singulares, individualmente sem sentido. 100 peças que, quando unidas de forma lógica, através da racionalização de seus encaixes, fluíram para uma imagem cada vez mais compreensível. A imagem final é bela, é coerente, é significativa. A imagem final, agora um símbolo de conquista, traz orgulho e satisfação. Você está tão feliz pelo feito que cogita enquadrar para sempre essa imagem, de forma irreversível, de forma que nunca mais ela volte a ser as pequenas peças que um dia já foram, pois você, nesse momento, as odeia em silêncio. O que você ama é a imagem, o resultado. Mas
Enquanto estava segurando em seus pensamentos essa peça mental de extremidades protuberantes, outra delas apareceu, com reentrâncias arredondadas. Chegou voando e encaixou perfeitamente a primeira, levando a imagem de uma nova ideia. Aquela figura sobre a mesa é fechada em si. Possui limites. Não há mais como continuar. Não há mais nada a se organizar. Talvez eu não quisesse que acabasse. Será que a imagem final é tão relevante assim? Em milésimos de segundo, uma nova peça aparece dentro da sua cabeça e mais uma vez o encaixe é perfeito, criando uma nova imagem. Uma imagem de uma certeza tão cristalina que você precisa expressá-la. Você começa imediatamente a desmontar tudo sobre a mesa, criando novamente uma confusão irregular e angustiante. Você sorri e diz com convicção: acho que eu consigo montar a mesma imagem de novo, mas agora vou tentar com 500 peças.